Página 36, a nona lição, o processo de evangelização, arrependimento. Arrependimento é o passo que a pessoa toma. A gente reconhece que esse passo não é uma coisa que vem naturalmente, é por causa do fato que Deus abre os olhos da pessoa para ver o pecado na sua vida, e a resposta de ver o pecado na sua vida é arrependimento. Arrependimento, pessoas usam muito comum na língua portuguesa, por exemplo, puxa, eu me arrependi de ter ido para o centro, ficou todo engarrafado. Isso significa, olha, foi uma decisão ruim fazer isso. Mas isso não é arrependimento. Você vê o ladrão chorando, me arrependo de ter feito isso. Não, ele ficou triste porque ele foi pego, mas não se arrependeu. Arrependimento é a resposta que a pessoa tem, repudiando essencialmente a velha vida, a vida que é dominado embaixo do reino do pecado. Então vamos ler que fala a semente. Para uma pessoa receber a nova vida, precisa abrir mão da velha vida. Então vamos orar e começar essa primeira parte da lição. Obrigado, Deus, pela tua iluminação, porque reconhecemos que se não fosse pela intervenção do Senhor, nós não íamos reconhecer a realidade do pecado nas nossas vidas. Reconhecemos nossa carência do Senhor para mostrar esta necessidade das pessoas com quem nós estamos evangelizando. Eu peço, Deus, que o Senhor use essa lição para ajudar a gente a entender o arrependimento nas nossas vidas e também para poder passar isso para os outros. Ilumina nossas mentes agora desses conceitos aqui, em nome de Jesus. Amém. A semente fala para uma pessoa receber a nova vida, precisa abrir mão da velha vida. Para Jesus transformar uma pessoa, é preciso que ela reconheça primeiramente sua necessidade de uma nova vida. Se não houver um desprendimento das coisas terrenas, não será possível experimentar a regeneração. Em outras palavras, se a pessoa ama sua velha vida, talvez quer ir para o céu, quer realmente se livrar de algumas coisas vergonhosas, a pessoa não vai nascer de novo. Porque arrependimento envolve você reconhecendo que seu tesouro, sua satisfação, sua vida está nesse mundo, nas coisas que não prestam. E arrependimento é onde você realmente abre mão daquele que você valorizava. Quer dizer, se você chama a pessoa, você não quer ir para o céu? A pessoa fala, claro, quem não quer ir para o céu? Mas esta pessoa continua amando aquelas coisas que não agradam a Deus. Isso não é arrependimento. Eu lembro uma vez que houve um amigo da família e ele teve um problema de homossexualismo. Se você conhece esse pecado, é um pecado como quase nenhum outro que domina a vida de uma pessoa. Onde a pessoa se emprega, onde mora, toda a sua vida é ao redor desse pecado. Ele chegou comigo e perguntou sobre esse assunto. Eu falei, olha, você não é capaz de largar disso. Ele me perguntou se ele precisava largar para ser salvo. Eu falei, primeiramente, você não é capaz de largar desse pecado. A razão porque está tão enraizado na sua pessoa. Mas você precisa abrir mão. Que eu estava querendo dizer que ele precisava, e isso é verdade com todas as pessoas que têm qualquer pecado, pode falar, Deus, essa área da minha vida, esse pecado é parte da minha vida. Eu gostava muito, eu vivia isso, e de fato eu nem posso imaginar largando disso. Mas porque o Senhor fala isso, eu estou abrindo mão. Se vai mudar essa parte da minha vida, o Senhor tem que mudar, mas eu estou disposto. Quando uma pessoa ama aquele pecado, aquela velha vida mais, não há como Deus transformar aquela vida. Só aquela pessoa se arrependendo. Continuando, embaixo da semente, chamamos esse reconhecimento da necessidade de uma nova vida, abrir mão da velha vida de arrependimento. Tal atitude envolve remorso pelo pecado, quer dizer, você reconhece que você entristeceu Deus, como o filho pródigo falou. Pequei contra Deus perante ti. Ele não confessou que pecou contra o pai, ele pecou contra Deus. Davi falou,
pequei contra ti, somente contra ti. Puxa, ele pecou contra Batseba, Urias, os membros do seu reino, das suas esposas. Ele pecou contra muita gente, mas ele falou contra ti, somente contra ti. Então, tal atitude envolve remorso pelo pecado. Abandonar a velha vida. Você está abrindo mão, você vira as costas e olhar na direção de Cristo em fé. Esse é onde há conexão entre fé e arrependimento. Esse arrependimento é produzido por Deus depois dele abrir os olhos da pessoa, especificamente olhar os olhos da pessoa acerca do seu estado do pecado. Versículo-chave. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Você sabe que isso está parte do discurso em Atos 17:30, onde Paulo declarou que todos necessitam de um arrependimento de uma velha vida, e está falando isso para as pessoas. Essa é parte da declaração dele em Atenas, em que ele estava pregando para as pessoas, expondo eles do Deus verdadeiro. E o que ele estava falando quando ele estava expondo eles sobre o Deus verdadeiro? Ele falou, olha, Deus sabia que vocês não reconheceram o Deus verdadeiro antes. Agora ele está te notificando que a necessidade de você se arrepender. Então, como eu coloquei aqui, Paulo declarou que todos necessitam de se arrepender da sua velha vida, judeu, gentil, todos. A parábola que nós colocamos aqui vem em Mateus capítulo 6. Jesus falou uma coisa sobre os dois senhores. Em Mateus 6, versículo 24, ele falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podem servir a Deus e as riquezas. Então, o que Jesus está dizendo aqui é sobre o fato que para a pessoa ser salva nesse sentido, se ele passa a amar a sua riqueza mais do que a Deus, se a riqueza continua a seu tesouro, ele não se arrependeu. Em Romanos, capítulo 6, versículos 16 a 18, fala, não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça, mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração. Isso quer dizer obedecer por dentro. Nota, antes, quem era nosso mestre? Escravo. Agora a obediência não simplesmente é forçado, algo exterior, legalista, mas é de coração, do interior está obedecendo. A forma de doutrina que fostes entregues. Versículo 18. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então, mais uma vez, ele estava contrastando o aspecto de servo ou escravo. E finalmente, Colossenses 1:13. Ele falou, ele nos libertou do império das trevas. Nosso império é de domínio, é de escravidão, é opressão. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esse versículo está falando, você não é refugiado do reino do Satanás, do império dele, mas Deus transformou você numa cidadão do seu reino. Então, essas três coisas mostram uma mudança de escravidão. Então, a parábola fala os dois senhores. Eu citei esses três trechos. Todo mundo é escravo de algo. Jesus falou que ninguém podia ser escravo do dinheiro e de Deus ao mesmo tempo. Isso do Mateus 6:24. Paulo deixou claro que é possível para uma pessoa oferecer sua vida a Deus e continuar escravo do pecado.
Ele também falou que Cristo nos libertou do domínio das trevas, Satanás, para fazermos parte do seu reino, para sermos servos de Deus. Arrependimento é repudiar a velha vida e os velhos mestres para viver uma nova vida, servindo ao Senhor. Por exemplo, eu vejo assim, de deixar bem claro, pessoa antes de se converter é um escravo de alguma coisa. Todo mundo é escravo de algo. Drogas, bebida, pode ser de escravo de bens materiais, qualquer outra coisa, da sua família, qualquer apetite que você tem, comida. Você é escravo de alguma coisa, provavelmente muitas coisas. Mas a questão é o desejo de você deixar, porque talvez você ache, eu gosto do meu mestre, porque ele me satisfaz. Eu sinto bem com o meu mestre. Mas a questão de arrependimento é você repudiar o velho mestre e falar, olha, eu não sei se eu posso até livrar desse velho mestre. Eu não sei como, mas eu quero Jesus para minha satisfação agora. Eu quero achar porque Ele, na minha satisfação em Jesus Cristo. Então, uma mudança. Quem está dominando a sua vida é uma mudança. Esse, para mim, essa parábola, essa ilustração ilustra isso. Então, vendo sua velha vida, você era escravo de alguma coisa. Se você continua escravo de alguma coisa, não é que você não peca. Claro, todos nós temos sequelas do passado. Mas você não é mais escravo. Se você continua escravo, você não conhece o Senhor Jesus Cristo. Página 36, a parte da exposição. Número 1, a base bíblica. Ponto A, arrependimento envolve reconhecer o custo. Em Lucas capítulo 14, versículos 25 a 35, nós podemos ver como Jesus estava chamando as pessoas a um arrependimento genuíno. Você lembra até João Batista falou para os fariseus que ele queria ver o fruto do arrependimento genuíno. João Batista chegou para pregar arrependimento, para preparar as pessoas para Cristo, porque sem arrependimento a pessoa não pode abraçar Jesus. Versículo 25 fala, grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhe disse, se alguém vem a mim, e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Agora, em versículo 25, você pode ver que Jesus estava ciente que muita gente estava seguindo ele. Ele estava ciente que essas pessoas estavam na banda de religião, talvez procurando benefício próprio. Eles, em vez de ver Jesus como seu tesouro, estavam vendo Jesus como um meio de se satisfazer com outras coisas. E Jesus, você se sente que ele estava um pouco triste com a atitude das pessoas e queria desafiá-los. E ele virou e falou, se você não aborrece pai, mãe e mulher. O que ele está falando? Ele está encorajando ódio? Não. Como eu coloquei na apostila, ponto número 1. Valorizar relacionamento com Cristo acima de todos os relacionamentos humanos. Porque Cristo pode me satisfazer mais do que meu relacionamento com meu pai, com minha mãe, com minha mulher, meus filhos. Isso é onde verdadeira satisfação é. Isso que você valoriza, seu relacionamento com Cristo acima de tudo. Ele não está falando de aborrecer no sentido de desprezar essas pessoas, mas que realmente o valor de Cristo é mais do que estes relacionamentos humanos. Em versículo 27, ele fala, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui não está falando que minha sogra é minha cruz, ou seu trabalho é a sua cruz. Ele não está falando das dificuldades dessa vida. Ele está falando, se você não está disposto a entregar a sua vida, se você valoriza a sua vida, seu conforto, mais do que mim, você não pode ser meu discípulo. E um discípulo é uma pessoa convertida. Discípulos são os únicos que são convertidos. Então, ele está falando aqui que você tem que valorizar Cristo acima da sua vida. Naquela época, a cruz, eu acho que para todos os tempos, a cruz é a maneira mais cruel de morrer. Você está pronto para tomar isso para Jesus?
Número 3 fala que você tem que considerar se estamos dispostos a pagar o preço de seguir Jesus. Ele deu 2 parábolas aqui. Em versículo 28 ele fala: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Ele não está falando sobre a ideia de simplesmente planejar seu orçamento. Ele está falando que você tem que avaliar. Se Jesus chamar você a deixar alguma coisa, você deixaria? Eu lembro que eu estava no hospital em Uberlândia visitando uma senhora da nossa igreja que estava doente, e eu compartilhei um versículo. E a senhora no leito ao lado me perguntou de qual é a sua igreja. Eu falei: eu sou da Igreja Evangélica dos Irmãos. A sua igreja proíbe televisão? Ela me perguntou. Eu falei: não tem uma regra contra televisão. Ah, bom, porque eu jamais deixaria televisão. Eu olhei para mim e falei que essa senhora pode até tomar decisão nas nossas igrejas, mas ela não ia se converter, porque ela amava mais televisão do que a Cristo. Quer dizer, quando uma pessoa se arrepender, aquela pessoa não apenas está abrindo mão aos seus pecados, mas está abrindo mão à sua própria vida. Está falando que Cristo vale muito mais do que qualquer uma dessas outras coisas. Então, ele deu essa parábola de falar que a pessoa vai sentar. Nota que ele senta primeiro. Reflete sobre sua vida e pergunta: Cristo é mais precioso? Eu estou pronto para pagar o preço para seguir a Cristo. Versículo 29 fala: para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a viram zombam dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Eu vou comparar com isso. Uma pessoa entra na igreja e aparentemente toma uma decisão, entra lá na igreja, mas o que acontece? Ele não se arrependeu da velha vida. Ele não pagou o preço. Ele não estava pronto para isso, de abrir mão da sua velha vida, e ele abandona. E a pessoa fala: puxa, ele se desviou. Não, ele não calculou o custo primeiro, ele não se arrependeu de verdade. E isso ficou manifesto, ele passou vergonha de não ter se arrependido. Agora, uma vez que eu estava compartilhando com um parente sobre Cristo, e eu vi que a pessoa achou bem legal as coisas que eu estava falando. E eu perguntei a esse parente: por que você não entrega a sua vida a Jesus? Se você entende isso, você foi criado com isso. Ela falou: Bruce, francamente, eu gosto da minha vida como está. Eu louvei a Deus por isso, porque ela foi uma das pessoas mais honestas que eu conheci. Porque ela não fingiu que queria seguir a Cristo. Ela admitiu que o estilo de vida dela era mais importante do que Cristo. Eu não louvei a Deus pela rejeição, mas pela honestidade dela. Porque tem muitas pessoas que não estão dispostas a sentar. Uma das coisas que me tocou mais sobre essa questão de arrependimento foi um tempo que eu estava em seminário. E houve um dia que foi a semana de missões e os professores foram animados a chamar um dos missionários lá para falar para a sua sala de aula. E meu professor de grego chamou um homem que chama Joseph Ton, que ele era pastor de Romênia. Joseph Ton estava falando, ele falou para a gente: eu não sei muito grego, mas eu sei dessa palavra. E ele citou a palavra marturas, que é a palavra para testemunho. E ele falou: a palavra mártir é uma pessoa que testemunha e dá a sua vida. Mas originalmente a palavra significava testemunha. E ele contou para a gente como muita gente entregou sua vida para Cristo. Dando testemunho era para entregar sua vida. E ele contou isso porque isso que levou ele a voltar para a Romênia, depois do seminário, e pregar o evangelho, pagando o preço para o evangelho. E ele falou como ele pagou o preço para Cristo, sofrendo. Ele falou quando ele pregou e estava tentando agradar a polícia secreta lá, não houve muito impacto do seu ministério. Até ele estava pronto para pagar o preço.
E eles iam levar, espancar para a prisão, espancar ele, fazer todo tipo de coisa contra ele. E no fim da aula, quando estava terminando, todo mundo estava levantando para ir embora. E eu falei, Sr. Tom, o senhor está morando em exílio aqui nos Estados Unidos agora. Como é que você compartilhou Cristo quando você morou lá? Como é que você evangelizou quando estava chamando pessoas para sofrer? E ele falou, olha, eu falei o seguinte, se você chega a Cristo, você pode perder seu emprego, perder sua casa, perder a sua família, sua liberdade e pode perder sua vida. Mas se estas coisas estão lixo em comparação do tesouro, a pérola de grande valor que é Cristo, você pode chegar a ele. E eu perguntei a ele, então, mas aqui nos Estados Unidos, como que você compartilhar Cristo? Porque lá você falou que você levou a pessoa a ver e considerar o custo. E ele começou a rir. Vocês americanos, vocês sempre compartilham como Cristo pode fazer bem para a sua vida e tudo. Vocês americanos. Eu falei, mas senhor, eu não perguntei como os americanos compartilham o evangelho. Eu perguntei como o senhor compartilha. Ele falou, olha, eu ainda compartilho o evangelho verdadeiro, que o caminho para a vida é estreita e são poucos que acertam nela. Quando eu falei com ele, ele falou que o grande problema com o evangelho nos Estados Unidos é que as pessoas não compartilham o senhorio de Cristo. Eles não compartilham o que é para chegar a Cristo e o preço para pagar. Então, esse tempo que eu passei com Joseph Ton, para ver como ele chamou as pessoas a sentar e avaliar a sua vida, tocou bastante em mim e me influenciou em como eu elaborei o propósito da vida. Encontramos a segunda parábola em Lucas 14, 31 e 32. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Quer dizer, essa é outra coisa, que a pessoa assenta primeiro e ele avalia se ele está pronto para pagar o preço, porque sabendo se ele vai com 10.000 contra 20.000, provavelmente ele vai perder muitos soldados, mas ele vai querer só fazer isso se ele tem condições de ganhar a batalha, senão o preço seria grande demais. E ele está pedindo para a gente assentar, avaliar o que estamos valorizando antes de ser salvo. É uma avaliação. Eu estou achando meu tesouro em Jesus Cristo. Ele é onde eu vou buscar minha satisfação, em vez de em qualquer coisa que esse mundo tem para oferecer. Note versículo 33, a conclusão. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você pode ver que ele está falando tudo, não simplesmente os pecados. Arrependimento vai além dos pecados, mas toda a velha vida. Por exemplo, essa é a razão que o jovem rico, ele não quis se arrepender do seu dinheiro. Ele queria vida eterna, mas ele não queria realmente abrir mão de onde o verdadeiro prazer dele, que estava nos bens materiais. Então eu coloquei na sua apostila, não se pode misturar as duas coisas. É tudo ou nada. Sal misturado é ineficaz. Um cristão que não se arrependeu não tem valor. E esse que ele falou no fim. O sal é certamente bom, caso porém se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem preste para a terra, nem mesmo para monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então ele está descrevendo a pessoa, não é um crente carnal, ele não está falando de uma pessoa desviada, mas ele está falando aquilo que aparentemente entrou na fé, mas em realidade não se arrependeu. E ele fala que ele não tem valor nenhum dessas coisas. É um cristão, o que se diz cristão, que não se arrependeu.
Eu acho que os passos de arrependimento estão achados em 1 Tessalonicenses 1:9, ponto B, os passos para arrependimento. Esse trecho ele está descrevendo como as pessoas de Tessalônica se arrependeram. Ele mostrou a realidade da sua fé, do seu amor, da sua esperança. Mas aqui ele está mostrando, em versículo 9 de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo falou como ele viu a realidade e o impacto do arrependimento das pessoas que se tornaram parte dessa igreja. Versículo 9 fala, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Quer dizer que ele está falando que as pessoas comentaram como Paulo e Timóteo e Silas entrando naquela cidade teve um impacto. Pessoas verdadeiramente foram transformadas por causa do evangelho. Mas ele descreveu dessa maneira: deixando dos ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então aqui tem as três coisas aqui que são os aspectos, os passos para arrependimento. Número 1, deixar. Isso significa virar as costas à velha vida, repudiar as coisas. Nota que eles deixaram os ídolos, deixaram toda coisa. Nós todos temos ídolos da nossa velha vida. Nós temos coisas que valorizamos mais do que Deus. Então, a primeira coisa é de deixar. Ele usou a palavra converter-se. Hoje em dia, converter significa de mudar de religião, mas biblicamente significa de mudar de direção. Depois de virar as costas à velha vida, viramos em direção a Deus. Uma mudança de direção. A palavra arrependimento significa uma mudança de mente. Ou, outras palavras, tudo muda. Você tem uma outra mentalidade, outra cosmovisão, outra maneira de ver o mundo. E nota, a terceira coisa é para servir. Ele falou para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, esse é uma vida de adoração, porque como eles serviram ídolos como escravos, agora eles serviram Deus e adoraram o Deus verdadeiro. Em vez de viver para si mesmo, a pessoa passar a viver para Deus. Agora tem um novo Senhor. Então, virando a costa, passando a servir e adorar o verdadeiro Deus. Então, isso indica que seu prazer agora passa a ser na presença do Deus vivo e verdadeiro, de se tornar um adorador. Na página 36, lá embaixo, ponto C, a diferença entre remorso e arrependimento. Você pode ver isso muito na vida de Judas e a vida de Pedro. Olha nas suas Bíblias em Mateus capítulo 27. Em versículo 3, fala: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu a 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é contigo. Olha a dureza desses homens. Mas Judas, até nesse momento, se sentiu triste. Ele reconheceu que ele errou. E a tristeza tomou ele. Mas isso não foi arrependimento. Eu coloquei na sua apostila remorso sem arrependimento. Esse que aconteceu aqui. Ele se sentiu mal pelo que fez, traindo Jesus. A palavra semelhante do arrependimento, a palavra remorso é metamelomai. Mas a palavra grega para arrependimento é metanuo. É diferente. Os dois representam uma mudança, mas um é mudança de sentimentos e outro é um sentimento de remorso, é uma emoção que ele sentiu no momento. Metanuo indica uma mudança de direção, mentalidade da vida da pessoa. Então Judas, quando ele viu isso, de fato ele pegou aquelas moedas e jogou dentro do templo. Ele fez isso porque ele sabia que os sacerdotes iam precisar lá e tocar naquilo, ia fazê-los impuros, pegando aquele dinheiro. Mas ele queria mostrar a hipocrisia deles nesse momento. Agora, se você vê o contrário, era na vida de Pedro, se voltando a alguns versículos, versículo 75 de capítulo 26,
Fala, então Pedro, quando ele ouviu o canto do galo, ele lembrou da profecia que Jesus tinha falado, que ele ia trair Jesus. E fala, então Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Nesse ponto houve remorso da parte de Pedro também, com certeza. Mas aquele remorso levou ele a se arrepender. Ele mudou sua vida, porque houve uma transformação depois disso. Eu coloquei aqui que Pedro também chorou amargamente por ter negado Jesus. Seu remorso o levou ao arrependimento. Ele foi perdoado e restaurado. A tristeza causada pela convicção do Espírito sempre produz arrependimento. Em 2 Coríntios, capítulo 7, ele falou, descrevendo a diferença entre remorso e arrependimento. Ele falou em versículo 8, porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Paulo está falando, inicialmente, depois de escrever a carta, eu fiquei meio pensando que eu não deveria ter escrito aquilo para você, porque eu vi que você ficou triste. Mas ele falou, agora eu não estou triste que eu mandei essa carta. Por quê? Agora me alegro, não porque foste contristados, você se sentiu culpado e triste, com remorso, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados, segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. E esse foi muito vívido na vida de Judas Iscariote. Ele morreu, ele se enforcou, porque a tristeza não produziu arrependimento na sua vida. Mas com nós, quando o Espírito Santo acusa a gente do nosso pecado, isso produz arrependimento, que produz alegria na nossa vida. A gente não anda se martirizando, pensando que eu sou horrível, eu sou pior dos pecadores e tudo isso. Você reconhece que você errou. Você fica humilde perante Deus. Você depende dele. Você fica triste que suas ações ou atitudes entristeceram a Deus, mas você muda como resultado. Agora, essa é a diferença. A tristeza causada pela convicção do Espírito Santo sempre produz arrependimento. Agora, o paradoxo disso a gente acha em Mateus capítulo 16. Em Mateus capítulo 16 a gente vê o que Jesus estava chamando a gente a fazer. Terminando a parte bíblica, o último ponto D, na página 37, o paradoxo que a gente acha em Mateus 16, 24 a 28. Versículo 24, Jesus falou de Mateus 16, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e segue-me. Então esse versículo é uma mesma coisa que Jesus falou em outra ocasião. Ele aparentemente repetiu esta frase de tomar sua cruz, o desafio para as pessoas em várias ocasiões. Mas olha o paradoxo no versículo 25. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, acha-la-á. Então, esses versículos aqui mostram uma coisa que parece meio estranha. Como é que perdendo sua vida você vai ganhar e ganhando sua vida, tentando preservar sua vida, você vai perder? Ele está falando, quem quiser salvar sua vida, quer dizer preservar o velho homem e a velha vida, quer dizer, ele fala, eu quero ir para o céu, mas eu quero preservar isso, a perderá. Como assim? Ele vai para o inferno. Quem perder sua vida, quer dizer abrir mão em arrependimento, a ganhará, que vai ganhar a vida eterna. Então Jesus estava falando a disposição de morrer por ele. Página 37 começa os princípios.
E nós podemos ver que a Bíblia nos ensina que arrependimento é dom de Deus. Em Atos capítulo 11, Pedro estava dando uma explicação pelo fato que ele estava na casa de alguns gentios. As pessoas maravilharam que Deus ia dar o Espírito Santo até para os gentios. E eles falaram e responderam da defesa de Pedro, falando e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida eterna, Zoe, a qualidade de vida. E nota, eles reconheceram que Deus cedeu essa oportunidade para arrependimento das pessoas. Devemos mostrar as Escrituras, estudar com as pessoas, mas só Deus pode produzir arrependimento na vida das pessoas. Devemos trabalhar em conjunto com o Espírito, expondo as Escrituras, sem tentar fazer sua obra, forçando que as pessoas se decidem. Então, nós estamos realmente confiando no Espírito Santo, levando aquela pessoa para arrependimento, primeiramente abrindo os olhos, convencendo aquela pessoa do pecado, justiça e juízo. Você nunca vai poder produzir isso na vida da pessoa. Você pode dar seu testemunho, você pode compartilhar as Escrituras, você pode sentar com a pessoa, explicar, ajudar a entender, mas só o Espírito Santo vai produzir esse arrependimento genuíno na vida da pessoa. Ponto B, embaixo dos princípios, na página 37. O verdadeiro arrependimento leva à fé e à mudança. A Bíblia e o mundo ao nosso redor estão cheios de exemplos de pessoas que se arrependeram superficialmente. Você sabe disso, você tem visto de pessoas que entram na igreja, mas realmente alguma outra coisa chama sua atenção e eles saem. Essas pessoas não chegaram à fé verdadeira, porque ainda confiavam em si mesmas ou amavam outras coisas mais. Não houve uma mudança real, porque continuavam amando as coisas do mundo ou a aprovação dos outros. Esta pessoa que tem isso na mente, valorizando o que outros pensam, sua reputação, sua carreira, seus bens, seu conforto ou outras coisas, além de Cristo, esse não é arrependimento. Arrependimento significa que você abre mão de todos os objetos da sua afeição. Ponto C. Arrependimento envolve as emoções, o intelecto, a vontade e, como consequência, nossas ações. O arrependimento envolve todo o nosso ser. Primeiramente, as emoções. Só porque alguém chora não quer dizer que está arrependida, pois o arrependimento verdadeiro sempre traz um profundo sentimento de tristeza por causa do pecado. Choro não é a causa do arrependimento, mas verdadeiro arrependimento vai envolver esse choro. As pessoas que não têm lágrimas e tristeza por causa do seu pecado, duvido que estão arrependidos, porque você tem que ver quanto que você ofendeu Deus de alguma maneira. Não necessariamente você vai ver lágrimas pingando dos olhos, mas você vai ver o profundo sentimento de tristeza. Número 2, o entendimento. A pessoa arrependida está ciente do seu pecado e de seu estado perante Deus. Pode ser que ele vai entender que pelas suas ações e seu estado e suas atitudes e a direção da sua vida, vai compreender plenamente o qual é esse estado, não superficialmente intelectualmente, mas vai ter a convicção desse sendo o seu estado. Número 3, vai afetar a vontade, vai envolver a vontade. Há um desejo de mudar e deixar tudo que não agrada a Deus. É impossível para você ter uma mudança de vida sem uma mudança da sua vontade. Isso não significa que a pessoa não peca mais, mas o seu desejo é de parar de pecar. Um verdadeiro cristão, os desejos mudam. Ele tem uma vontade, ele cedeu a vontade a Deus e tem essa mudança na sua vida. Então você tem a resposta de emoções,
Você muda o que é a feição da sua vida, você sente remorso, você tem mudança do entendimento, você compreende o estado da sua vida, você tem uma mudança da sua vontade, envolve um ato da sua vontade de arrependimento e finalmente as ações. Eu citei Mateus 3,8 quando João Batista chamou os fariseus ao fruto de arrependimento. A consequência dessas transformações internas é uma mudança progressiva no comportamento. João Batista exigiu dos fariseus o fruto de uma vida arrependida. Quer dizer, ele queria ver evidência disso. Número 3. Os métodos. Introdução ao propósito da vida. Então, falamos dos princípios e a base bíblica de arrependimento. Por meio dos 7 sinais, a pessoa de Jesus foi apresentada. Os estudos das histórias são mais profundos do que os 7 sinais e mostram a necessidade da pessoa se posicionar em relação a Jesus. Agora, o propósito da vida é um estudo ainda mais profundo que ajudará muito os que estão buscando a Deus a entender o plano da salvação. Agora, nota, a gente apresentou a pessoa de Jesus antes do plano de salvação. Então, o propósito da vida, eu gostaria de comentar aqui como foi desenvolvido. Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu e Daniel Green, em Uberlândia, estávamos falando acerca de como podemos estudar com outras pessoas e como poderíamos achar uma maneira transferível para ajudar as outras pessoas a fazerem estudos evangelísticos com outras pessoas. Nosso método, o método que Daniel usou, pelo menos antes de eu chegar, era estudo do livro de João. Mas uma das coisas que nós reparamos é que pessoas estudaram muito tempo e chegaram ao versículo João 8,44, vós sois do diabo que é vosso pai. E esse versículo foi um pouco forte e chocante, e pessoas desistiram logo. Então nós queríamos desenvolver uma série de estudos evangelísticos com várias coisas. Número 1, seriam transferíveis, que seriam fáceis para as pessoas usarem. Número 2, nós queríamos fazer algo bíblico. Quer dizer, como muitos estudos vão pulando de versículo para versículo, nem prestando atenção do contexto, nós queríamos focalizar em trechos maiores. Por exemplo, o filho pródigo, Lázaro, o homem rico, focalizando no Romanos 3 e Efésios capítulo 2. A gente sempre tivemos um trecho maior em que nós usamos para isso. Então, a terceira coisa que queríamos produzir é algo que, ponto por ponto, levou a pessoa a entender pecado, justiça e juízo, entendendo arrependimento e fé. Então, originalmente, nosso estudo estava simplesmente 5 folhas só. Era com versículos citados e perguntas. Com o tempo, esse processo, com o uso, foi desenvolvendo, evoluindo, até a gente tem o propósito de vida de hoje, que foi um produto de 17 anos de trabalho, evangelismo, falando com pessoas, aperfeiçoando e melhorando. Agora, explicando o propósito da vida é assim. Esse estudo é central do nosso método de evangelismo. O propósito da vida é o centro. Nós fazemos os sinais e as histórias para chegar ao propósito da vida, para desafiar aquela pessoa a realmente considerar como precisa se posicionar em relação a Cristo. Ponto A. A ênfase de o propósito da vida. Número 1 é de levar a pessoa à convicção do pecado, justiça e juízo, conforme nós já estudamos de João 16, 8 a 11. Número 2, revelar a pessoa de Jesus. Número 3, mostrar a graça de Deus. Número 4, fazer a diferença entre religião e um relacionamento íntimo com Deus. Número 5, focalizar a vida de adoração. Antigamente, o propósito da vida não teve coisas tanto sobre adoração. Nós incluímos
coisas sobre adoração para mostrar que nosso alvo é de levar as pessoas a ser adoradores e não só religiosos. Também nós tentamos enfatizar os aspectos que levam uma pessoa a se envolver e ter uma vida na igreja. Não simplesmente vendo a igreja como uma religião. Por isso há frases como as pessoas que são adoradores de Jesus não vão para o prédio para encontrar Deus, mas gostam de encontrar com outros adoradores para expressar isso juntos. Não é uma obrigação religiosa, mas é uma expressão da sua adoração que eles estão atraídos para a igreja. E número 6, ligado com isso, é mostrar a importância de associar com outros seguidores de Jesus. De novo, no velho propósito da vida, não enfatizamos tanto isso, mas queremos dar uma visão bíblica de por que as pessoas precisam se associar com o corpo de Cristo para edificação mútua, para evangelização e para adorar a Deus juntos. Página 38, o propósito da vida. Aqui queremos dar um resumo, mais ou menos, de cada um dos 8 estudos do propósito da vida, para você entender a direção, a linha de pensamento. Você deveria estar já estudando na semente da vida, o estudo do propósito da vida. O primeiro estudo do propósito da vida chama o propósito da vida. Você deveria reparar que nós levamos a pessoa a refletir, usando o livro de Eclesiastes, da vaidade de vida sem Jesus. E queríamos também apresentar à pessoa o aspecto do verdadeiro Deus, como usamos o trecho de Atos 17 a 24 a 31 para levar a convicção da justiça, o caráter do Deus verdadeiro. Então esse foi nosso propósito, de expor a pessoa ponto por ponto quem é o Deus verdadeiro. Parece conceito simples, mas tem muitas novidades das pessoas que nunca estudaram a Bíblia sobre quem é o Deus verdadeiro. Número 2, o segundo estudo, a condição do homem, usando Romanos 3, 9 a 12 e Efésios 2, 1 a 3. Isso leva a pessoa à convicção, nota, do pecado, para ajudar a pessoa a entender que sua inabilidade de agradar a Deus na sua própria força e que os pecados são a consequência do pecado. O terceiro estudo é o que acontece quando uma pessoa morre, baseado em Lucas 16, 19 a 31. Isso para dar convicção e juízo, para mostrar que há consequências eternas para a rejeição de Jesus e para levar a pessoa a entender que há vida após a morte. O quarto estudo, como ter um relacionamento com Deus, para demonstrar a impossibilidade do homem se salvar por si mesmo. Olhamos em Êxodo 23 a 17, que são os 10 mandamentos, comparando com Mateus 5, 21 a 22 e 27 a 28, e com Atos 20, 21, que Deus notifica o homem para chegar a arrependimento e fé. Agora, em realidade, esse estudo deveria ser chamado como não ter um relacionamento com Deus, porque fechou a porta nos 10 mandamentos, nas boas obras e na frequência da igreja como maneiras de obter o favor de Deus e salvação. O quinto estudo é chamado Salvos pela Graça, e esse é um estudo principalmente de Lucas 15, o filho pródigo, mas inclui Efésios 2, 1 a 10, que já estudamos, e Romanos 4, 1 a 4, para entender a graça, como fizemos na última lição. O sexto estudo, Caminho para a Vida com Deus, baseado em João 3, 3 a 6, Romanos 4, 17 e a 21. Agora, isso é para entender o que é arrependimento, como fizemos nesse estudo, e fé, como nós vamos fazer no próximo estudo. O sétimo estudo, a obra de Jesus Cristo. Aqui nós estudamos Filipenses 2, 5 a 11, Marcos 15 a 16. Esses 2 capítulos falam da crucificação, comparando isso com Isaías 53, para se entender o que Jesus fez, entender sua obra na cruz. Nesse trecho, nós mostramos em Filipenses a atitude de Jesus, a natureza de Jesus.
Marcos, nós enfatizamos o que Jesus fez, e Isaías mostra a profecia, mostra mais ou menos a teologia por trás da crucificação de Jesus. E finalmente, o 8º estudo, o que eu preciso fazer. Esse é para desafiar a pessoa a entrar num relacionamento com Cristo espontaneamente. Quer dizer, a gente leva a pessoa a ver a motivação para dar sua vida a Cristo. As tarefas para o próximo estudo é de estudar o segundo estudo do propósito da vida. Primeiro e segundo, de começar esse processo de você entender. Estudar Marcos 13 a 14, porque profecia é importante. A tarefa é de ler um jornal ou revista. Que problemas são o resultado do pecado? Que atitudes pecaminosas as pessoas demonstram? Dá uma olhada e eu quero que você comece a avaliar o mundo na luz do que estamos aprendendo. E para você orar essa semana, peça a Deus que Ele mostre as áreas da sua vida que Ele quer mudar. Continue orando pelas pessoas que estão estudando, a fim de reconhecerem suas necessidades. Claro que leva a pessoa a arrependimento.